Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Sou o professor Adilson da disciplina Projeto de Extensão 1 e hoje nós vamos começar a nossa quarta e última aula síncrona da nossa disciplina desse ano e no semestre de 2005/2, no segundo semestre de 2025. Hoje eu vou retomar o que foi ensinado, falar do que a gente está abordando nessa semana e falar dos próximos passos da disciplina, ok? Bom, nas últimas semanas, mais ou menos na semana 9 para 10, eu mostrei para vocês quais são as definições mais específicas de projetos de extensão, e eu fiz isso de uma maneira mais científica, talvez seja a melhor palavra. Por quê? Eu passei para vocês alguns textos para vocês lerem sobre a extensão universitária como princípio de aprendizagem, mostrando que a extensão universitária, além de ser esse tripé das universidades, das instituições de ensino, sobretudo aqui da UNAC e do IFES, ela também serve como um princípio de aprendizagem. Por quê? A extensão universitária ela permite esse contato com a comunidade, com esse contato com a comunidade que está fora dos muros da instituição de ensino, que a gente chegue na prática mesmo, atuando aí e usando nossos conhecimentos. Muitas vezes, nos nossos cursos de informática, a gente fica focado na informática pela informática, né? E, assim, de jeito nenhum isso aí é correto ou é uma forma até mesmo eficiente de trabalhar conhecimento. Claro que nós temos e devemos que focar nosso conhecimento na parte de informática, mas para atender uma demanda externa, né? Não é só porque a gente criar os sistemas porque a gente quer ou aprender a teoria pela teoria. A teoria ela tem que ter uma aplicação prática. Esse texto ele responde, de acordo com a opinião do autor, perguntas muito importantes. Então, por exemplo, ela fala como é que a extensão universitária pode fazer uma inclusão social nessa comunidade. Como é que, a partir do momento que ela atua fora dos muros, ela consegue fazer essa inclusão social de pessoas que, fora dessas opções, tirando esses projetos de extensão, não conseguiriam ter acesso a esse tipo de ação. No nosso caso, não conseguiriam ter acesso às tecnologias relacionadas à internet. Mostrou também quais são os principais desafios enfrentados pelos estudantes que participam desse projeto. Um dos desafios é a própria novidade, né? Muita gente está acostumada ao ensino muito tradicional e muito maçante, relacionado somente a sentar a bunda na cadeira, estudar, no nosso caso, ficar programando, trabalhando com tecnologia, mas não. A gente tem que ter contato com a comunidade, com as necessidades dela, com os requisitos dela, com as especificações que eles querem para as nossas soluções, para a gente criar realmente essas soluções que realmente sejam importantes para a comunidade. E isso não é olhando só para a comunidade, é também para os estudantes. Na verdade, eu digo que muitas vezes os maiores beneficiários são os estudantes. Por quê? Ele tem esse aprendizado prático, essa atividade prática, que permite que ele ponha em prática os conhecimentos dele. Isso é uma vantagem competitiva, comparado com estudantes que não têm essa oportunidade, muito grande, né? Você não espera um estágio ou um emprego para ter esse contato com o mundo real, o mundo dos clientes, dos nossos usuários. Você já tem durante o seu trabalho, durante o seu estudo na universidade. Isso é muito bom. Além disso, a partir desse princípio da extensão como princípio de aprendizagem, depois voltamos a focar nos aspectos mais formais dos projetos de extensão. Então, eu mostrei que tem que ter pelo menos 4 itens fundamentais em projetos de extensão. Primeiro, é um objetivo geral. Ele tem que ter um propósito amplo. Por exemplo, fazer algum tipo de inclusão digital, com um grupo específico. Inclusão digital com pessoas da terceira idade, por exemplo. De preferência ainda mais específica. Inclusão digital com pessoas da terceira idade de determinadas regiões. No caso de vocês, como vocês atuam em diversos polos, através do nosso curso, no polo de atuação que você está.
Mas e esse objetivo geral ele é muito importante para definir esse norte, esse rumo dos projetos e definir também os objetivos específicos, que é o segundo item fundamental. O que são os objetivos específicos? Então, são a definição de metas mais detalhadas que contribuem para esse objetivo geral. Então, quais são as metas nesse exemplo que a gente poderia ter? Então, poderia ter, por polo, fazer a inclusão digital de pelo menos 20 pessoas da terceira idade. Ok, mas temos que ser mais específicos. O que é inclusão digital? Vamos ensiná-los a utilizar, por exemplo, smartphones de maneira mais responsável e segura. A gente toda hora fica recebendo tantas ligações e golpes pelo WhatsApp ou outros aplicativos de mensagem. Por que não ensiná-los assim? Então, você poderia deixar o seu objetivo mais específico bastante para ensinar eles, por exemplo, como evitar golpes através do WhatsApp. E aí, ensinar isso a pelo menos, 30 idosos do polo X, por exemplo. Aí já ficou muito mais específico. Geralmente, esses objetivos específicos, eles são 2, 3, 4 objetivos que vão cumprir o objetivo geral. Então, o objetivo geral ele se desdobra nesses 3 ou 4 objetivos específicos. Agora, já sabemos aonde temos que chegar. Agora, como chegar lá? Aí entra a metodologia. A metodologia é um plano detalhado para guiar essa implementação prática do projeto. Então, como é que, nesse exemplo da inclusão digital, como é que essa inclusão vai ser feita? Quais são os passos necessários para isso? Então, ter contato com aquela comunidade, por exemplo, para saber se eles realmente precisam, de fato, disso. Você está num polo que as pessoas da terceira idade, ou existem poucas pessoas da terceira idade, ou simplesmente não têm interesse nisso. Então, fazer algum tipo de ação para mostrar a importância, talvez, para conseguir esse interesse. Ou pode ser até mesmo que as pessoas que você tem interesse de fazer essa apresentação, eles não têm pessoas interessadas no seu projeto de extensão. Então, aí você tem que criar um outro projeto, porque no final, um dos grandes beneficiários do projeto tem que ser a comunidade. E, por fim, os recursos necessários. Então, nesse caso, desse projeto de inclusão digital, quais são os elementos essenciais para conseguir executá-lo? Vamos precisar, por exemplo, de alunos para ministrar essas aulas. Precisaremos, por exemplo, de pessoas idosos com smartphone para você poder ensinar para eles. Precisaríamos também, de preferência, com um manual de segurança. Poderia ser já um manual já pronto, ou até o desenvolvimento de um manual de segurança para evitar cair em golpes, por exemplo. São todos esses recursos necessários. E são recursos humanos, tecnológicos, físicos, abstratos, não importa, mas são todos os recursos necessários para conseguir executar essa metodologia. Ok? Eu passei para vocês umas ideias de projeto, para você, umas tarefas de projeto para vocês já começarem a pensar nesse tipo de projeto, né? E partir para as próximas semanas, que é o quê? Eu comecei a falar um pouco da extensão, como ela é realizada dentro do IFES. A extensão ela é tão importante dentro do IFES que nós temos uma pró-reitoria de extensão. O que é uma pró-reitoria? Basicamente, o IFES, a figura máxima é organizada através do caso da reitora, que ela tem pró-reitores, que seriam acima dos diretores, são pessoas para cuidar de áreas específicas. Por exemplo, existe uma pró-reitora de ensino, para gerenciar todo o ensino que é feito em todo o IFES. Também temos um pró-reitor de extensão, para que ele vai trabalhar com a extensão e com metas claras, com objetivos específicos, gerenciando todas essas questões dos projetos de extensão. Você imagina que das dezenas, centenas de projetos de extensão no IFES, precisa ter uma reitoria que auxilie. Né? Ela tem uma página própria que serve como um catalisador dessas atividades, então tem detalhes sobre, por exemplo, eventos, tem detalhes sobre projetos, etc. Passei para vocês acessarem lá a página da Pró-Reitoria e acessar um outro sistema muito importante do IFES, que é o SRC. Esse sistema ele permite que você
conseguir acessar os projetos de extensão, os que estão sendo executados agora e os que já foram realizados, e possa filtrar esses projetos, trabalhando com eles, por exemplo, para conseguir mais informações. Para vocês que estão estudando agora, é uma ideia muito boa, porque você vê exemplos práticos do que já foram feitos. Então, como o IFES ele é muito grande, tem uma capilaridade, quer dizer, tem um alcance geográfico em todo o estado, às vezes até fora dele. E ele é muito, como posso dizer, diverso, tem diversos tipos de curso, então vocês vão achar os mais diversos tipos de curso lá no SRC, o que é muito interessante. Passei um outro exemplo também, já na semana 14, que é da Estação Experimental Lucas Masucci. Eu sou professor do IFES Centro Serrano também, fica lá em Caramuru, no interior de Santa Maria de Etibá, na fronteira com Santa Leopoldina e pertinho de Domingos Martins também. Temos outras cidades que são atendidas na região. Então, eu passei para vocês um exemplo prático de um projeto muito interessante, que é essa estação experimental. Então, eles utilizam essa estação para fazer pesquisas relacionadas à sustentabilidade no campo, plantio, aumento de performance, de produtividade, etc. É muito interessante mesmo. E, por fim, agora estamos no dia 11/6, estamos chegando no final da nossa disciplina, estamos na semana... Peraí. Não, 11/6 não, 26 do ano. Estamos começando a 10ª semana, estamos finalizando a 10ª semana amanhã, e nela vocês têm mais detalhes sobre como especificar esses projetos. Grande parte das atividades já foram feitas. Uma coisa que eu percebi que me preocupou, eu e aos professores mediadores, é que os alunos começaram a parar de fazer as últimas avaliações. Não aconselho isso. Todas as avaliações são interessantes, não só para ganhar nota, mas também para conseguir conhecimentos. E quem não fizer todas as avaliações, pode ser que não consiga nota também e vá para a prova final. Só que a prova final, ela tem para você ter o direito de realizá-la, você precisa ter uma quantidade mínima de pontos. Tudo isso está bem detalhado lá no AVA, ok? Não vou falar novamente aqui, mas fiquem atentos a esses tipos de detalhe, ok? E qualquer coisa é só entrar em contato com os professores mediadores, eles têm encontros semanais, 2 vezes por semana, ou mandar mensagem para eles tirem suas dúvidas, caso você tenha tido algum problema na hora de realizar essa tarefa, essa última tarefa, ok? Bom, a aula de hoje, por hoje, é só. Eu espero que tenham gostado. Ela vai ficar, como sempre, gravada no YouTube. Vou postar lá no meu canal. E, em caso de qualquer dúvida, entre em contato com o professor mediador, tá bom? Pessoal, por hoje é só e uma boa noite.